preparar a aula um pouco às pressas, mas acho que vai ser um pouco mais fácil falar, porque é um assunto que eu já tratei uma outra vez, então espero que eu pule as partes que foram inúteis da outra vez e vá direto aos pontos interessantes da aula, porque na verdade é uma aula mais assim, digamos, curiosa do que propriamente muito útil, né? Ela tem uma certa utilidade quando a gente vai tratar quando a gente vai, ela vai ser mais útil porque a gente vai poder aproveitar para quando a gente vai ouvir uma peça barroca, né? Para tentar contextualizar ela num período da história e aproveitar mais essa peça ou não, e talvez buscar nela algum elemento que possa ter um viés doutrinário, né? Porque nenhum artista faz uma peça sem querer dizer nada. Isso é um fato. Ele sempre quer dizer alguma coisa. Por mais, digamos, comercial que seja uma música, e os compositores também têm sempre o seu lado comercial, eles compunham para ofícios, compunham para música litúrgica ou para acompanhar alguma outra coisa, mas eram peças assim encomendadas, né? Mas os bons e os compositores famosos, né? Eles sempre, até mesmo nessas peças encomendadas, eles passavam as ideias deles, né? E o interessante é tentar achar essas ideias. O grande problema é que a música, de todos os meios, de todas as formas de arte, é a mais difícil de se compreender. É a mais complicada de se captar os símbolos dela. Os artistas põem símbolos e é difícil de achar esses símbolos. Por outro lado, é a arte que mais facilmente transmite ideias, porque facilmente a gente pode mudar o nosso ânimo, o nosso espírito, receber ideias para cá ou para lá, oriundas da música, né? Sem muitas vezes ter consciência plena do que a gente está recebendo. O que é interessante de tratar desse tema do Bach, né, é que ele é um autor que é extremamente importante porque ele marcou o fim de um período, né? Então a morte do Bach, ela marca o fim do período barroco, especialmente na música, mas se toma como barroco de um modo geral, porque ele foi de tal modo importante e ao mesmo tempo revolucionário, a gente vai ver como, nas artes, embora ele fosse barroco de fato, que a morte dele encerra um período, né, na história. E todo autor importante que encerra um período é porque ele tinha muita coisa para ensinar, e ele prepara, todo autor que encerra um período prepara para um outro, né? Isso que é interessante do Bach, porque ele preparou um novo estilo que vai ser o romantismo. Na verdade, o romantismo não vai ser logo na sequência, mas os românticos, principalmente os músicos, compositores românticos, vão achar uma grande fonte de inspiração em Bach, né? Antes de começar, eu vou acabar usando um pouco os slides, mas antes de começar, eu usei muito esse livro, que é Uma Noite no Palácio da Razão, que é um livro que conta a história. Ele vai contar um pouco da biografia do Bach, e ele vai contar um pouco da biografia do Frederico II da Baviera, que foi o imperador. Eles são contemporâneos, o Bach é um pouco mais velho, mas vai focar muito no encontro dos dois. Isso que é o mais interessante do livro, né? Acaba sendo esse encontro acaba sendo mais uma certa curiosidade, mas ele vai trazer para nós o problema do fim do barroco e o problema de uma disputa entre duas correntes, né, de ideias que estavam essa luta, né, estava efervescendo na Europa nesse período. A gente está falando do começo do século XVIII. Então é interessante conhecer todo o livro gira em torno de um fato histórico, né? Conhecer esse fato histórico. Qual seria esse fato histórico? Então o Bach, no final da vida dele, bem no final mesmo, 3 anos antes de morrer, ele estava passando por Potsdam. Ele tinha lá um compromisso qualquer, e descobriu-se que ele estava passando lá. Quem descobriu? Quando ele entrou na cidade, o nome dele ficou registrado, que ele entrou na cidade, a cidade era fechada. Então o Frederico II, que era imperador, ficou sabendo que ele estava lá. O Bach era conhecido na Alemanha inteira, porque era um grande gênio, né, um grande mestre.
mas ele era mestre de um determinado estilo, que é um estilo de um barroco muito pesado, muito técnico, muito matemático e muito ligado à igreja luterana, né? E já como eu vou mostrar daqui a pouco, o Frederico II era o oposto, né? Ele queria quebrar com tudo isso. Então o Frederico II, que era um homem tremendo, descobriu que Bach tinha chegado na cidade e mandou chamá-lo. Então chamou o Bach para ter um encontro com a corte, né? Reuniu a corte, reuniu músicos, reuniu artistas, que o Frederico II gostava sempre de estar rodeado por artistas, por filósofos, todos eles já de um viés iluminista, racionalista, materialista. Então chamou o Bach e aproveitou a situação para propor ao Bach um desafio. Então naquela época estava começando o piano forte, né? O piano forte não é propriamente o piano moderno que a gente conhece, mas a gente pode entender como se fosse o piano moderno, que é aquele piano que é diferente do cravo, porque o cravo ele belisca as cordas, né? O piano ele tem um martelinho que bate na corda. Então o cravo tem um som muito mais metálico, instalado, muito mais vivo, muito mais elétrico, assim. Um tipo de música de cravo é sempre um tipo de música mais agitada. E o piano vai ter um timbre muito diferente, vai ser muito mais macio, muito mais aveludado, muito mais doce, excessivamente doce. Vai ser o piano mesmo, que a gente conhece, ele vai ser um instrumento muito característico do período romântico, né? Vai ser o instrumento do romantismo. Então ele foi introduzido, né, na música de câmara, na música de corte, né? E o Frederico da Baviera gostou tanto desse instrumento que mandou fazer 15. Era um homem que queria fartura. Então ele fez 15 pianos diferentes, né? Ele tinha lá, e aí fez o Bach experimentar todos os pianos. Então o Bach, piano forte no caso, né? Piano et forte, né? Quer dizer, fraco e forte, porque é um instrumento que tem nuances, né? Ele consegue ter uma dinâmica no som, então com isso aumenta um pouco a riqueza da música, né? Mas por outro lado é muito propício para o romantismo, porque você vai ter uma mudança da dinâmica de forte e fraco, vai acentuar muito o controle, o efeito dos afetos das pessoas, né? Então ele fez lá o Bach testar todos os pianos, e a uma certa altura ele propôs um desafio para o Bach, que ele sabia que o Bach era um grande compositor improvisador. Improvisava e criava na hora as coisas de uma genialidade que a gente não consegue medir, né? Nenhum compositor contemporâneo teve a genialidade que o Bach teve do ponto de vista de improvisação. Também na composição, mas do ponto de vista de improvisação. Então ele propôs um tema, e eu vou voltar a esse tema no final, que era um tema de uma complexidade enorme. Talvez o tema, quando a gente chama de tema musical, é a frase principal de uma música, né? Aquilo que nos faz lembrar de uma música, aquilo é o tema musical. Então ele propôs um tema, como se fosse um desafio, ele propôs um tema, construa uma música com essa frase. Aí deu uma sequência de 21 notas muito complexa, assim, de uma estrutura melódica muito difícil, que depois os grandes compositores, até mesmo modernos, né, compositores modernos, vão analisar essa melodia e vão ver nela uma dificuldade tão grande que ela foi construída para não se fazer uma improvisação sobre ela. É como se ele fosse fazer uma poesia com palavras absurdas, sei lá, rimar megalomaníaco com fantasma, entendeu? Ele tinha que arrumar uma poesia e colocar essas palavras e rimar essas coisas, é impossível, né? Colocar umas palavras de rima muito difícil, né? Mas pensando na música, né? Uma música que fosse impossível de se compor. E o Bach parou, pensou um pouco. E na verdade não era simplesmente fazer uma improvisação, mas tinha que ser uma improvisação a 3 vozes, né? Ele tinha que compor na hora, com aquele tema, 3 linhas melódicas juntas, né? Na verdade 6 ele propôs, 6. E o Bach na hora fez de 3. E aí na hora de fazer de 6 ele falou, não dá, eu não consigo fazer. Mas como ele era um alemão cabeçudo, ele levou aquilo para casa e depois ele devolveu essa composição a 6 vozes, que é a oferenda musical,
Foi uma das últimas peças do Bach. Depois dessa ele terminou a Arte da Fuga. Ele terminou, não. Ele publicou a Arte da Fuga, que foi incompleta, mas foi a última composição. Mas a oferenda musical, então, foi esse tema feito a 6 vozes. Depois eu vou mostrar isso daí, vou mostrar a dificuldade e tudo mais. Vocês vão ver que é um negócio muito esquisito. Aí vamos então pensar um pouco na figura central da aula, que é o Bach, né? Então, quando a gente fala do barroco, né, principalmente o barroco na música, alguns nomes vêm à cabeça, e o primeiro deles é o Bach, que é o mais famoso. Porém, a gente tem que pensar que a música ela tem que fazer bem para a nossa alma. Então, se uma pessoa gosta muito de Bach, eu gosto de barroco, o que você ouve? Bach, só ouve Bach. Que é o caso de muita gente que é muito especializada em barroco, né? Algum problema tem, né? Porque sendo o Bach um precursor, entre aspas, do romantismo, ele não era propriamente romântico, mas ele vai ser um caldeirão de ideias para o romantismo, né? A pessoa que é muito fanática por Bach, chegam até a ter uma religião que cultua o Bach. É muito esquisito, porque ele tinha umas ideias muito estranhas. Então tem peregrinação para os lugares onde ele viveu, para onde ele foi batizado, a escola onde ele estudou, o órgão onde ele tocou, mas é uma peregrinação um pouco radical demais para simplesmente conhecer uma vida de uma pessoa. De fato, uma vez eu vi uma pessoa católica, famosa assim, entre nós, né, no nosso meio, dizendo que Bach era um santo, né? E não tem como, porque era luterano, começava por aí. Então, agora acho que dá para ver ali um pouco, né? Rapidamente eu vou passar a biografia então do Johann Sebastian Bach. Ele nasceu nessa cidade, Eisenach, filho de família luterano, né? Naquela mais ortodoxa, mais pesada, luterano mais fundamentado na letra de Lutero, né? E não no espírito revolucionário somente, mas naquele espírito pesado do luterano, triste e melancólico alemão. O que é interessante é que Lutero viveu em Eisenach, nessa cidade, né? Então vai ter uma certa coincidência de locais onde eles viveram, né? Tanto Lutero como Bach. O pai dele era um luterano muito radical, e o avô mais ainda. Aos 9 anos, então primeiro ele perde a mãe na primavera. Aí o pai se casa alguns meses depois para poder ter uma esposa para cuidar da família, que era relativamente grande. E logo depois, no outono, ele perde o pai. Então, num ano ele perde pai e mãe. Então, isso aí já é brutal. Só que ele já vinha de uma família muitos azares, vamos falar assim, né? O avô dele já tinha passado pela Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que devastou a Alemanha. Essa guerra começou em torno de 1618 e foi uma guerra brutal, né? Os soldados e os camponeses se massacravam, né? Os soldados encontravam os camponeses, encurralavam e massacravam, não tinha piedade nenhuma, não tinha prisioneiros, faziam saques, faziam tudo. E para se vingar, os camponeses encontravam os soldados, massacravam. Então todo mundo era massacrado. 1/3 da Alemanha, não sei se dizer se era o norte somente, porque aqui estou tratando o norte, foi massacrado. Fome brutal na Alemanha, a população era obrigada a comer ratos, comer cadáveres, eles comiam qualquer coisa, porque era uma fome como nunca se viu. O pai do Bach passou pelo pior momento dessa guerra, né? Então ele já começou aí passando por uma fase muito tremenda de sofrimento. O avô do Bach, desculpa, o pai dele não chegou a viver a Guerra dos 30 Anos, o pior dela, mas já veio desse espírito triste do avô, né? O pai dele se casou com uma anabatista. Depois da Guerra dos 30 Anos teve um período de muita perseguição religiosa, né? Os anabatistas e os luteranos brigavam muito. O ramo anabatista é aquele ramo, vocês já devem ter visto na aula do Lutero, né? Nas aulas sobre Lutero, que era um ramo irracional. Eles eram contra as leis, contra a hierarquia, contra qualquer estrutura, contra a propriedade. Então eles faziam o diabo com as pessoas e com as famílias, né?
faziam realmente algumas células de comunismo, né? E era uma coisa tremenda. E a mãe do Bach, ela era anabaptista. Então ele perde o pai e a mãe, e ele acaba ficando muito pouco tempo com a madrasta. Aos 10 anos ele vai para a cidade, Ohrdruf. Porque ali em Ohrdruf vivia o irmão dele. Não era o irmão mais velho, mas era um dos mais velhos, Christoph. A família dele, o que é interessante é que a família do Bach já era uma família de músicos de muitas gerações. Praticamente todo mundo ali era músico. E bons músicos famosos, competentes. O músico era uma profissão muito importante, porque todo culto luterano tem que ter sempre capelães, mestre de capelas, né? Cantores. O cantor ele não é cantor só de membro do coral, mas ele é uma espécie de compositor, ele organiza o coro e tudo mais, ele escreve e compõe. E também eles vendiam, né, as peças, eles eram contratados para fazer como se fosse um marceneiro, como se fosse um jardineiro, tinha um músico que era contratado para fazer ofício. Então era uma época de muita composição. A família do Bach era praticamente todo mundo era músico, né? Ele foi, acho que, o 7º filho, se não me engano. Todos os irmãos eram músicos, o pai era músico, todo mundo era músico. E o que é interessante é que nesse período que ele viveu com o irmão, esse Christoph, que ele foi introduzido na música propriamente. O Christoph, então, era aluno desse Pachelbel. O Pachelbel vocês conhecem, que é o famoso compositor do cânon. E na verdade só se conhece o cânon dele, porque não se conhece mais nada dele. Mas o cânon de Pachelbel, eu vou tratar dele depois. É muito interessante, porque a gente pensa que aquela musiquinha doce, melódica, circular, né? Aquilo tem muita doutrina, muita alquimia. Ela é importante por causa disso. E o Pachelbel, ele era conhecido como feiticeiro, né? Ele era um feiticeiro da alquimia. Ele era um grande estudioso da alquimia e praticante. E ele põe essas ideias alquímicas na música. E o Christoph era um discípulo dele, né? Só que a gente tem que pensar na alquimia. A alquimia não é uma escola de alquimia, né? Não tem isso daí. A alquimia é uma coisa que é transmitida, que eles chamam de artífex para artífex, ou seja, de quem pratica, quem faz a alquimia para o outro que faz. Então é um mestre para discípulo oralmente, né? É uma transmissão do conhecimento entre praticantes, né? Não tem uma escola de alquimia. E todo mundo, quer dizer, em todos os lugares da Europa, desde a Idade Média, se tinha focos de alquimia, né? A alquimia era muito comum e, inclusive, algumas escolas começavam a ter termos alquímicos nas apostilas, né? Embora fosse um ensino secreto, os termos acabam sendo incorporados no dia a dia nas escolas, né? O Bach mesmo ele vai ter contato com isso na escola. Mas o irmão dele era de fato um praticante da alquimia, né? O Christoph. Então ele vai na casa do Christoph e ele percebe que o Christoph tinha umas aulas muito estranhas e secretas com o Pachelbel, e ele queria ter acesso às anotações. O irmão dele descobriu, ficou uma fera, deu uma surra nele, trancou as apostilas num armário com grades. E o Bach era pequenininho, tinha a mão pequena, enfiava a mão na grade, puxava as anotações e anotava tudo, né? Então, escondido, isso era conhecido como as anotações à luz da lua, uma coisa assim. Ele anotava tudo à mão. Anotou, quer dizer, na época não tinha outra coisa, anotava à mão, mas ele anotou, quer dizer, tinha imprensa, mas no caso ele anotou com a luz da lua, que era pior ainda. E nisso ele teve introdução a toda a doutrina de Pachelbel. Mas isso aqui é uma coisa que é muito nebulosa na vida dele, porque não fala muito. É uma criança de 10 anos, né? Ele vai nutrir a curiosidade por isso daí, né? Compor dessa maneira. Bom, aos 15 anos, então ele viveu lá, aprendeu. Aos 15 anos, ele, um pouco antes, acho que aos 14, se não me engano, ele foi para uma outra cidade e depois ele acabou em Lunenburg. Ele colocou a mochila nas costas e foi viver sozinho. Dessa vez ele não tinha ninguém, nenhum parente lá. Ele foi para Lunenburg sozinho, mochila nas costas, e foi aprender lá. E lá ele tem acesso ele foi estudar no liceu, deixa eu achar aqui o nome da escola. Aqui não, acho que não foi. Liceu de São Miguel. E nessa escola ele tem acesso à biblioteca. E na biblioteca era muito rica na arte do contraponto, né? O contraponto musical. O que é o contraponto musical? É aquele estilo de música que é composto
por uma sequência de notas, né? E notas que são verticais, né? Você põe notas, normalmente 4, 5 notas, compondo como se fossem acordes que vão andar junto, né? Por isso que chama contraponto, que um ponto é uma nota e você tem um contraponto em cima, puntos contrapunctus, uma nota sobre a outra, né? Compondo melodias com acordes, com grupos de acordes assim, né? E é uma arte de composição musical das mais difíceis, né? Até hoje ela é estudada como se fosse um método de composição extremamente complexo, muito matemático, muito arquitetônico, né? E o Bach nisso vai achar o grande tesouro, né? É onde ele vai aprender tudo o que ele sabe sobre composição, ele vai achar no contraponto. Ele aprendeu com 15 anos, aqui ficou um exemplo para os meninos. Ele era tão genial que com 15 anos, para conseguir entender os livros, ele aprendeu sozinho francês e italiano, né? Então quem fica reclamando aí do I am, you are, ele aprendeu francês e italiano sozinho, para poder... Ele já via a finalidade naquilo, né? Ele não era só para passar na prova, mas ele queria aprender o francês e italiano para aprender o contraponto, a arte do contraponto. Aos 22 anos, ele foi para essa cidade, Mulhausen. E aqui é muito interessante porque a cidade já era pietista. Até então ele vivera em cidade sempre luterana, né? O pietismo era secreto, vamos falar assim. Era uma coisa muito escondida, né? Era perseguido pelos luteranos. Eu vou tratar depois do que é o pietismo. Mas aqui ele então tem contato com essa sociedade das ciências musicais, né? Então ele descobre que tem uma sociedade onde se compõe música do jeito que ele gostava de compor, contraponto e com enigmas. Isso que é interessante. O Bach escrevia com enigmas. Isso é próprio do alquimista também, é escrever com enigmas. Por quê? Porque o alquimista, como todo iniciado, como todo aquele que tem uma doutrina secreta, ele não quer expor a coisa para todo mundo. Por outro lado, quando ele quer ensinar, ele tem que aprender. Então ele põe a coisa de maneira velada, né? Então os iniciados vão entender. E os curiosos vão querer entender. E vão atrás. Então é uma maneira de chamar alguns. Já é uma primeira seleção. Então o Bach compunha de maneira enigmática. Todos esses compositores de contraponto, meio ligados à alquimia, pietismo, vão escrever de maneira enigmática. E para poder ser aprovado, ele compôs lá uma peça, né? Tinha lá um desafio e ele compôs a peça. Eu encontrei num livro que era aquelas variações Goldberg, encontrei no outro livro que era um outro nome lá de uma composição que ele fez. Ele acabou sendo aprovado para entrar nessa sociedade. E nessa sociedade das ciências musicais, em Mulhausen, que ele compõe o cânon a 4 vozes, que eu vou mostrar daqui a pouco. E ele conhece ali o Johann, eu não sei nem como pronuncia, Teile, que era de fato alquimista. Esse daí era alquimista mesmo, fazia lá as artes alquimistas dele, as práticas, e compunha de maneira alquimista. E esse Johann Teile vai ter um tratado, na verdade é um tratado secreto. Isso é uma coisa que se conhece hoje porque acharam uma biblioteca e tal, mas era onde ele ensinava como usar os símbolos musicais para transmitir a alquimia. Isso é uma coisa muito interessante. Então Bach teve contato com isso. Eu vou depois mostrar um exemplo de como era. A gente ouvindo, a gente vai entender muito pouco. Aos 36 anos ele perde a primeira esposa, ele se casa de novo. Ele tinha 7 filhos com a primeira, depois ele teve mais 13 filhos, né? Mais 13 ao total 20 filhos. Então os filhos dele, dos 20 filhos, ele enterrou 12, né? Então é uma vida muito triste, embora isso fosse mais ou menos comum nessa época. Muitos deles morreram crianças, bebês, né? Também isso teve uma influência enorme no caráter psicológico do Bach, né? Ele vai ser uma pessoa extremamente melancólica, extremamente triste. Isso é próprio do pietismo. A gente vai ver que o perfil do pietista é melancólico. Em 1747 ele encontra então Frederico II da Baviera, que teve aquele caso que eu contei, e ele morre 3 anos depois. Aqui eu vou dar um exemplo do cânon a 4 vozes, vamos ver se eu consigo ligar. Então, o que é um cânon?
Isso é importante entender porque a alquimia vai usar muito, os compositores que conheciam a alquimia vão usar muito o cânon. O cânon é um tipo de composição onde você tem uma melodia, e essa melodia ela é repetida, se pudesse, sem fim. Ela vai ser repetida, repetida, repetida. E ela vai ser repetida não só uma em sequência à outra, mas ela vai ser repetida de maneira sobreposta. Então a primeira voz vai ter a melodia. Enquanto ela se repete, vai entrar uma segunda voz que tem a mesma estrutura ou muito parecida no outro tom. Ou então você vai ter a mesma melodia entrando atrasada. E depois, quando ela se repete pela segunda vez, você vai ter uma terceira voz entrando, depois uma quarta voz entrando, remontando a mesma melodia, de maneira a construir uma música complexa, contrapontística, ou seja, com acordes, né, aquelas notas umas sobre as outras, mas repetindo a mesma melodia. A ideia, então, é da repetição. Então, repetições, 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 repetições. E essa repetição... normalmente o cânon ele tem que ser muito agradável, né? O cânon de Parrello é extremamente agradável, extremamente doce, extremamente harmônico e consonante. E essa repetição ela quer dizer alguma coisa, né? Eles chamam também muitas vezes de moto perpétuo, é uma coisa que ela quer dar a ideia de uma coisa infinita no tempo, uma coisa que se repete e cresce. E tem uma harmonia entre como se fossem várias esferas, né, uma sobre a outra, de maneira que aquilo que está no começo, que é a frase, também está no final, e também está no mais alto, e também está no meio, e também está invertida. Você consegue ver uma unidade, uma repetição dessa unidade em vários lugares, como se fosse um microcosmo e um macrocosmo que tem uma analogia entre si, né? Então essa é a ideia que tem que dar o cânon. Depois eu vou chegar na alquimia. Então esse aqui é o primeiro cânon, vamos ver se funciona aqui, que é um cânon a 4 vozes. Esse cânon foi composto por Bach, né? Depois eu vou mostrar como é a partitura desse cânon. Eu vou mostrar primeiro aqui um cânon tocado por instrumentos mesmo, depois eu vou mostrar a estrutura dele. Então já foi exposto o tema e vai se repetindo. Certo? Eu vou ver se eu colocando esse outro aqui, vai ter uma ideia visual disso daí. É mais feia a música porque é eletrônico, né? Mas tem uma ideia melhor de como é um cânon. E esse é o cânon perpétuo. Tá vendo? A linha verde é o tema. A linha marrom é a segunda voz, a roxa a terceira e a azul a quarta. Elas são iguais, só que em alturas diferentes, em tempos diferentes. Então a linha verde seria o microcosmo e as outras são outros cosmos, né, como se fossem esferas do universo, né, diferentes. É isso que ele quer passar com essa música. Você vê que não é tão agradável, né? Ela tem uma certa consonância, mas é mais um exercício assim de técnica musical, de matemática musical, do que propriamente para um auditório se sentir se deliciar com a música, né? Se comprazer com a música. Então isso aqui é um cânon então, que o Bach compôs, e com isso ele foi aprovado na Sociedade das Ciências Musicais. E foi aprovado assim, com louvor, né? O cânon, na verdade, ele é um recurso musical, né? Ele vai ser usado praticamente em toda a obra de Bach. O cânon vai ser uma constante em Bach. Vai ser uma constante em muitos autores barrocos como fazem cânones. Mas o cânon vai ser um recurso musical que vai entrar nas outras composições do Bach, né? Aqui eu vou colocar uma fuga. A fuga fuga não é quando as crianças querem sair da aula de música. A fuga é um estilo de música, por que chama fuga eu não sei. Boa pergunta. Mas ela usa muitos cânones. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é o Bach compôs muitas fugas, dezenas de fugas.
Então aqui é o tema, né? Aí agora ele entra com a segunda mão, que é a repetição do tema em outra altura. Isso vai ficando complexo, né? E cada repetição vai ficando cada vez mais complexo e um pouco diferente, ela não é igualzinha. Então a ideia da fuga, algumas fugas são compostas até para 6 vozes, né? A ideia da fuga, então, é que você tem um tema que vai se repetindo e cada vez que esse tema ele é reapresentado, ele é representado de uma maneira ligeiramente diferente. E o mesmo tema às vezes aparece espelhado, invertido, alongado, encurtado, fragmentado, em alturas diferentes. Eles gostavam enormemente de fazer isso daí, porque além de ser muito difícil de compor, ela tem uma ideia que é uma cosmovisão. Antes de colocar o cânon do Pachelbel, que é aquele que é mais famoso, seria interessante entender um pouco por que eles gostavam tanto do cânon. O que é alquimia? A alquimia é um meio, é uma religião. É um meio que na verdade dizia ele que a prática alquímica visava transformar o chumbo em ouro. Isso aí é o que diz o alquimista. A grande busca do alquimista é transformar o chumbo em ouro. Como ele transforma? Por meio da pedra filosofal. A pedra filosofal então seria uma técnica ou um elemento ou um processo que transformasse chumbo em ouro. Ora, isso obviamente é para os tontos, né? Porque na verdade o que é a alquimia? A alquimia ela quer transformar o homem em Deus, né? E o que é essa pedra filosofal? É a gnose. Então o alquimista, por meio de práticas, por meio de processos químicos ou processos alquímicos, na verdade, que são mágicos, ele quer que o homem, e na verdade até por comportamentos e outras práticas, algumas delas não dá para descrever, elevar o homem à divindade, libertar a divindade que tem no homem, libertar o ouro que está escondido no chumbo do homem, que o homem de si é um chumbo, ou seja, um metal pesado sem valor nenhum, e dentro dele está o ouro, que é a divindade. Então, essa ideia de transformar o chumbo em ouro, que na verdade a ideia de transformar o homem em Deus, supor que o homem tem um tal poder sobre a matéria, que é um poder divino. Ele tem um poder de mudar a natureza da matéria, mudar a substância da matéria. E mais, mudar para uma natureza não natural, para uma natureza sobrenatural, digamos assim, para uma transformar, até eles têm o termo sublimação, transformar a matéria em espírito, sublimar a matéria, transformar aquilo numa coisa etérea, não palpável, né? Isso é um atributo que na verdade eles querem se dizer Deus, né? O que é o cânon? Desde a antiguidade se dizia que o universo tem uma tal ordem, uma tal proporção entre os elementos, que o universo é musical, né? Então eles buscavam a música do cosmos, né? A música cósmica, a música das esferas, porque é como se houvesse várias esferas, que são os planetas, ou várias esferas, que são os mundos, em uma tal harmonia que formaria uma grande música. Então aquele que contempla o universo, ele ouve uma música, né? Então os antigos buscavam entender essa harmonia do universo para buscar ouvir essa música celestial. Ora, o cânon é exatamente o homem que quer ter um controle sobre a ordem do universo, sobre essas esferas, e poder alterar ou alcançar as esferas divinas, as esferas superiores, e conseguir transformar uma música numa imagem dessa música cósmica. Então eles querem fazer uma música que seja como a música das esferas.
Exatamente, eles vão falar isso daí, que o compositor, assim como o alquimista quer transformar o chumbo em ouro, o compositor, por meio dos cânones, eles querem transformar notas na música das esferas, que é própria da criação divina. Então eles querem criar universos, criar ordens universais com isso. Então é uma prática mágica, né? E vai muito além da simples combinação harmônica e agradável de notas, né? E o cânon do Pachelbel, eu achei aqui uma maneira de representar esse cânon com aquela construção de... Opa, eu ainda não cheguei lá. Com aquela construção de visual, né? Que fica bem visível isso daí, como seria essa música das esferas, né? Então, o cânon do Pachelbel é muito agradável, muito doce, mas ele traz toda uma ideia alquimista. Então, tá vendo? Esse aqui seria o primeiro círculo. Tá vendo? A segunda esfera combina com a primeira, mais alta, né? Aí você tem a terceira esfera, mais alta ainda. Não é muito bem feito isso daqui? Quando se mostra tudo girando assim, você tem uma ideia de um espiral, que é exatamente a ideia que ele queria passar. Esse espiral é muito importante para entender. Então repare que cada hora vai sendo introduzida uma voz por fora, e para cada repetição, uma outra voz ela não é igual, ela muda. Ela vai aumentando também a divisão. Antes eram notas mais longas, elas vão dividindo. Então, essa espiral de maneira que é construída dessa maneira, de maneira para cada repetição ela é diferente. Ele está ensinando aqui que o mundo ele está em eterna evolução, né? Desde a coisa mais simples até o mais complexo, o mundo está em evolução, né? Então o homem ele estaria num desses ciclos e ele tem que buscar uma harmonia com as esferas superiores e evoluir, né? Até virar anjo. Então, o Pachelbel é só conhecido por esse cânon. E, no entanto, esse cânon acabou ficando uma espécie de referência a toda a música alquimista. A simbologia é muito clara aí, né? E colocado dessa maneira é espetacular. Ficou muito fácil de ver a alquimia, essa transformação alquímica, né? Aqui tem a composição daquele Johann Theil. Na verdade, a música é grande, mas é só a introdução que interessa para nós, que é o primeiro cânon. Não dá para ver o tema que vai sendo repetido, né? Muito agradável, né? Se tocar isso daí, parece uma música ambiente, uma música muito consonante com acordes e tudo mais. Só que essa introdução, ela foi escrita assim. Então aqui vocês têm a maneira como ele escreveu. É um candelabro, não é o menorá. Como que eles chamam esse candelabro? Eu esqueci o nome. Hanukkah, obrigado, Jordano. Hanukkah. É um determinado candelabro de 9 velas, né? Que é para uma determinada cerimônia judaica. Então agora, se ele escrever uma musiquinha daquela que parece tão simples, né, com um acorde simples, dessa forma, porque ele está querendo ensinar alguma coisa, porque aquela música está cheia de cabala, né, cheia de cabala judaica. Por isso que ele escreveu dessa maneira. Cada taça, né, cada aba, né, cada asa desse castiçal é uma esfera. A cabala não ensina que o universo é como uma cebola com cascas, uma dentro da outra, né? Nós estamos na mais inferior dela e existem emanações do universo. A nossa é a mais inferior, a mais ralé das emanações da divindade. E são cascas sobrepostas até chegar naquela que é a mais externa, que seria a última emanação da divindade. Então, o cânon, ele quer ensinar as emanações do ser. Né? E essa divindade que estaria por meio cíclico, né? Por meio complexo, aí, porque é uma coisa difícil de entender.
levando a emanações dessa divindade escondida no nosso universo, né? Então, praticando isso, você conseguiria evoluir, né? Isso aqui é uma coisa que é para os iniciados, né? Só consegue tocar isso um iniciado. Essa daqui é a partitura do cânon que eu toquei do Bach, aquele primeiro, né? Que é o que ele foi usar, que com isso ele conseguiu ser aprovado na Sociedade de Ciências Musicais, né? Então é um cânon em enigma, porque uma pessoa comum, eu por exemplo, não consigo ler isso aqui. Eu consigo ver que tem notas ali, mas ele põe no começo ali, ele põe aquelas 3 primeiras são claves, né? Cada uma é uma clave. Depois ele põe várias claves no final, várias claves, e é de modo a ler essa frase, cada hora numa clave, né? O tempo aqui também parece que ele é meio uma referência, mas não significa que é para seguir absolutamente esse tempo. Enfim, e com isso daí ele foi aprovado numa sociedade que ensina alquimia por meio da música, né? Não é brincadeira. Bom, para quem conhece então o Escher, a gente vê no artista, né, na representação do desenho, o cânon. O que é isso daí? Não é uma escada que desce, ela sobe, ela liga com ela mesma e depois ela sobe num ciclo e você perde a referência, você não sabe qual que é o plano, qual que é o início e o fim, e a coisa vai se repetindo e parece que não acaba nunca, né? E cada degrau leva para um lugar diferente, que na verdade é o começo de um outro lugar, que é o final de um outro lugar. É um cânon. Isso aqui é um cânon visual, digamos assim, né? É a mesma ideia. E não existe referência. Tá vendo? Não existe referência. A ideia do cânon é quebrar as referências. O que é começo? O que é fim? O que é alto? O que é baixo? O que é o que é certo e errado, né? O certo é o que está descendo? Não, mas ele também está subindo, né? Mas ele está chegando no final. Mas o final é o começo. Essa é a ideia que o cânon quer passar, né? Então, por enquanto a gente está vendo essas ideias aí, né? Agora eu vou falar um pouco do pietismo, que o Bach também era conhecido por ser pietista. O pietismo é uma religião de origem protestante e ao mesmo tempo de origem alquimista, né? O pietismo ele nasceu de Jacob Böhm. Jacob Böhm era um sapateiro que viveu no século XVII e que era luterano, mas ele dizia ter tido visões, umas visões místicas, absolutamente irracionais, sem sentido, e ele descrevia essas visões, e por meio dessas visões ele desenvolveu uma doutrina. E essa doutrina tem muito a ver com a alquimia que era conhecida na Idade Média. Então ele vai usar elementos alquímicos. São coisas indescritíveis e irracionais, né? Não dá pra gente sair lendo. Isso primeiro que não pode, porque tem um monte de imoralidades. Mas segundo que não dá para tentar entender o que diz o Jacob Böhm. Mas ele explicava para os iniciados iam transmitindo isso daí, né? Os discípulos dele. E o Jacob Böhm, ele dizia então que a religião, ele era ecumenista, né? Ele falava, a religião não pode ter estrutura. Vou resumir um pouco. A religião não pode ter estrutura, não pode ter hierarquia, não pode ter templos, não pode ter dogmas. A religião ela tem que ser evolutiva. Porque Deus fala interiormente nas pessoas. Deus fala por meio dos sentimentos das pessoas. Deus não fala por meio da natureza. Deus não revela as coisas para um profeta. Deus não inspira para alguém escrever. Deus não ensina por meio de uma instituição. Deus revela por meio de sentimentos. E se você tentar escrever ou explicar, já não serve mais, porque você colocou razão sobre um sentimento. Então a ideia é praticar o sentimento. Se alguém pratica o sentimento e consegue deixar Deus se revelar, então esse daí realmente está praticando essa religião do amor, né? Repare que é uma religião do amor, não é uma religião do verbo. Não é uma religião de ideias, não é uma religião de verdade, é uma religião de amor. E aí se entenda todas as formas de amor. Então ele dizia que o cristianismo era uma das religiões, né? E que toda religião podia ter um contato com a divindade. E essa ideia do contato com a divindade é muito importante. Porque para o pietismo,
né, que vai ser totalmente fundado nessa religião de Jacob Ben, é necessário você ter um contato com a divindade, um contato pessoal, íntimo, interior com a divindade. E esse contato é que vai te ensinar a verdadeira religião, que não é uma religião racional e de verdades. Esse sentimento ele vai ser muito explorado pela música. Exatamente por ser a música uma forma de arte que inspira afetos, né? Ela muda os afetos, ela inspira sentimentos nas pessoas, e ela ensina de uma maneira pouco fácil de entender os símbolos, mas ela ensina muito eficazmente. Então a música vai ser um meio muito propício para os pietistas difundirem a doutrina deles. E o Bach, ele vai estudar isso a fundo. Ele vai tentar colocar na música dele exatamente esse método para difundir, para inspirar afetos, sem uma meditação, ou sem uma finalidade racional, ou sem uma finalidade de progresso nas virtudes ou de conhecimento. A finalidade dele é simplesmente colocar em contato com a divindade por meio desses afetos, né? O Bach, a biblioteca dele era cheia de livros pietistas, isso é amplamente conhecido. Ele leu todos os fundadores do pietismo, ele leu os comentadores do pietismo. Ele tinha lá a Bíblia do Alexander Kaloff, se não me engano, que era talvez o maior comentador da Sagrada Escritura pietista. E ele anotava nas orelhas da página, anotava lá no rodapé, né? Tudo aquilo que tinha a ver com a música. Falava assim, aqui o rei Davi usa a música, então eu tenho que usar dessa maneira. Aqui a música é usada no rito, então eu tenho que usar assim, não sei o quê. Então ele tinha um grande desafio de encontrar na Sagrada Escritura as referências à música, para poder usar na música o meio de difundir a doutrina pietista, né? O pietismo se espalhou por toda a Alemanha, mas era muito perseguido, então era secreto. Não era uma religião com templos, né? O que você tinha em alguns pequenos conventos, alguns círculos iniciados, nas casas, práticas pietistas. Então eles liam a Sagrada Escritura, comentavam, tocavam muito, né? Tinham execuções musicais, mas eles eram perseguidos. Então o Bach, ele se dizia luterano, ele teve uma formação luterana, ele compôs, trabalhou em igrejas luteranas ortodoxas, mas ele tinha uma profunda ligação com a maneira pietista de se compor. Ele usava esse método com intenção de difundir o pietismo, né? O pietismo, então, ele vai ter esse nome porque eles usavam muito a palavra pietas. Eles fundavam também o colégio deixa eu ver se eu acho. Enfim, era um colégio lá, uma cidade onde ali se ensinava o pietismo. E então esse nome, como eles usavam muito a palavra piedade, né, em latim, pietas, então eles vão ser conhecidos como os pietistas, né, que na verdade a piedade para eles era uma coisa de sentimento para com Deus, né? É quando você tem aquele calorzinho, aquele sentimento irracional, é Deus se manifestando, né? Quando você consegue ouvir uma música e ter um afeto exacerbado, então Deus está falando para você alguma coisa. É difícil saber o que, mas é essa maneira como ele tinha para... Agora o pietismo, se a gente for pensar, é uma coisa interessante, porque, ora, se Deus fala diretamente com as pessoas no interior, e não tem dogma, não tem verdades, então não tem ninguém superior a ninguém, porque assim como eu, que não sou nada, posso ter uma revelação interior, eu não preciso de sacerdote, não preciso de bispo, não preciso de mais ninguém para me ministrar sacramento, para me confessar, para ter a graça. Porque eu tenho o Espírito Santo a domicílio, né? Tenho o Espírito Santo dentro de mim. É só eu ter um sentimentozinho que eu já tenho contato com a divindade. Então, todos os homens são iguais. Porque o homem, na verdade, ele tem um acesso a Deus diretamente, ele não precisa de mais ninguém. O pietismo era extremamente igualitário, né? Era contra as estruturas hierárquicas, era contra a estrutura política, a estrutura social, contra a igreja constituída como estrutura, né, com superiores, sacerdotes, ministros, etc.
inclusive contra o luteranismo nisso, né? Porque o luteranismo, você tinha a Igreja Católica, mas ele construiu uma sociedade para substituir a Igreja Católica, que tinha lá toda uma estrutura hierárquica com pastores, etc, tal, da mesma maneira, né? Você vai ter bispo luterano e tudo mais. Então, a ideia da igualdade, ela é muito importante para o pietismo, né? Para o pietista, né, era muito importante, então, esse contato íntimo com Deus. Por isso que o pietista era extremamente introspectivo. Ele tinha que mergulhar nele mesmo, ele tinha que ser muito solitário, melancólico, porque por ser solitário e buscar nele mesmo, né, nele mesmo não tinha muito progresso, né? Então um pietista é propriamente um melancólico, um triste, uma pessoa sem grandes ânimos na vida, né? Ele se compadece no sofrimento, porque é importante ele sofrer. Por isso que o Bach fazia muito. O Bach, ele compunha as paixões segundo São Mateus, ele compunha paixões, compunha ele não compunha as áreas como os italianos, porque os italianos já eram extremamente efusivos, extremamente alegres e agitados, né? Então ele não gostava de compor assim, né? Ele compunha cantatas, ele compunha peças em que era explorada essa introspecção, né? Então, isso aí, baseado em Jacobin, a divindade, quer dizer, a trindade, para os pietistas, era uma trindade diferente. A trindade não era Pai, Filho e Espírito Santo como nós conhecemos, mas ele tinha Deus Pai, o Espírito Santo era uma espécie de mãe, e o Filho era uma espécie de irmão. Ele não era uma... E aí é interessante porque, sendo Deus Pai a primeira pessoa e Espírito Santo correspondendo ao feminino em Deus, isso aí é uma revelação de Jacobin, uma blasfêmia, a segunda pessoa seria o Espírito Santo e não o Cristo, não o Verbo. E com aí você já tem mais um problema para eles lá, porque é um problema de processão e tudo mais. Mas na verdade o que eles querem dizer é que existe em Deus uma espécie de família, né, com complementos, onde um gera o outro, né, de uma maneira cíclica, né, e também de uma maneira necessária, assim, digamos, é como se faltasse uma coisa para poder gerar o outro, né? Por isso que a ideia dele é uma espécie de fluxo que há na divindade, né? E isso daí vai ser muito importante para poder entender o pietista, porque o pietista vai tentar reproduzir isso na própria família. Então eles vão ter uma coisa horrível lá, que são famílias de 3 pessoas, tal, o pai, a mãe e mais um, né? É uma coisa muito esquisita, mas baseado nessa ideia. Por quê? Porque era necessário reproduzir a divindade, né? Assim como nós somos divinos para o alquimista, era necessário essa processão, né, seria necessária ser replicada no microcosmo humano. Então o homem, ele tinha que dar, assim como o homem era divino, assim como em Deus há esse fluxo, também o homem devia promover esse fluxo, né, da divindade. Uma grande loucura, né? E para eles também Deus era ao mesmo tempo imanente e transcendente. Então Deus estava em tudo, né, inclusive na música, e inclusive nos outros. Porque se Deus fala em mim, fala no Rodrigo, fala na ele, fala no Dudu, então é o mesmo Deus. Então nós somos todos iguais e Deus está dentro deles. Então esse Deus é imanente, mas ao mesmo tempo ele é transcendente, porque é necessário alcançá-lo. Então o Deus imanente e transcendente é um Deus dialético, né? Então a gente está vendo de novo aí a gnose no panteísmo, né? E o mundo seria uma espécie assim de... a primeira emanação da divindade, uma espécie assim de pior situação possível para Deus, né? Por isso que a gente está preso na matéria. É necessário se livrar da matéria. Então, por isso que o pietista, não só para o alquimista, né? Para o pietista. Por isso que o mundo era criado por Deus, era mau. Então Deus criando um mundo mau, Deus era mau.
Então em Deus é também há o princípio mal e o princípio bom. O princípio do bem e do mal. E o homem também, ele era justo e pecador ao mesmo tempo. Era dialético nesse sentido. Ao mesmo tempo que ele estava salvo, porque bastava aceitar Jesus, segundo o protestantismo, também ele não podia fazer nada de bom. Porque quem faz só Deus é bom. Então tudo que a gente faz não presta. Então, ao mesmo tempo que o homem ele é justo, está salvo, está santificado, está justificado pela graça, ao mesmo tempo ele é pecador, só faz coisa errada. Essa dialética também é uma coisa que entristece, claro, porque não dá para fazer nada. Tudo que a gente faz é ruim. Então, não tem alegria nenhuma na vida. Por isso que o luterano é propriamente e o pietista, principalmente, é triste. Extremamente. E Bach era triste. Então, quando a gente ouve uma peça de Handel, a gente compara. Fala, puxa, mas é tão diferente, né? A Handel é tão expansivo, tão alegre, tão agitado, tão... Então, porque o Handel ele já era anglicano, né? Ele tinha um outro tipo de doutrina. E ele compunha muito ao modo italiano. Ele frequentava o Vaticano, frequentava a Cúria, né? Ele escrevia para os católicos também. Então ele queria agradar os católicos, fazia um tipo de música muito diferente do Bach, né? Bom, então eu expliquei aqui o contraponto, como é que funciona. Só para ter uma ideia da hora. Então tá tudo bem. Então, por meio da composição contrapontística, o pietista, o alquimista, eles aceleram o processo de divinização do homem. Por isso que era necessário o contraponto. Mas eu acabei pulando, eu estava falando da igualdade. Então o pietismo é igualitário. Então como é que a gente vai ver isso na música do Bach, né? Então, eu vou pegar 3 exemplos do concerto de Brandenburgo, onde isso aí fica mais evidente. O primeiro concerto... Logo no começo já dá para... Isso para nós, que não temos mais uma capacidade de entender os símbolos da música, isso é interessante de falar, porque antes de ter essa facilidade que a gente tem de reproduzir a música era uma coisa de concerto, onde as pessoas iam fazendo aquilo um grande evento, né? Vou ouvir um novo concerto de Corelli, um novo concerto de Telemann. Aquilo vai ser exibido numa sala, feita para aquela sala, com instrumentos apropriados àquela sala, uma coisa assim, que gera muita expectativa, e não dá para você gravar, você não vai ouvir de novo, né? As pessoas tinham uma grande atenção, normalmente os folhetos explicativos, as pessoas já tinham uma formação muito melhor em música, né? Para poder apreciar. Então era uma coisa, era como ler um livro, né? Hoje em dia a gente ouve música como? A gente entra no carro, liga a música e sai dirigindo, xinga o outro que atropelou, que passou na frente, cumprimenta. Então a música está tocando ao mesmo tempo. Estou ouvindo lá uma música, um concerto para o rei, né? Ao mesmo tempo que eu estou esperando o semáforo abrir, né? Vendo onde que é a padaria. Né? Não tem como a gente conseguir contemplar a música assim, né? Então a gente perdeu a capacidade de contemplar a música. É por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ouvir um concerto de Brandenburgo e não vai ver igualitarismo nenhum. Mas a maneira como ele foi construída foi revolucionária, foi até escandalosa. Porque as pessoas assistiam e falaram, nossa, que absurdo o que ele está fazendo. Para nós não tem diferença nenhuma. Deixa eu correr aqui para chegar no começo. Esse aqui é o número 1. Depois eu vou para o número 1. Então, o que tem de revolucionário aqui? Para nós, nada, né? Então, repara que tem violino e flauta doce. Ora, o violino é um instrumento, para o período barroco, é um instrumento extremamente nobre e importante. É destacado. Normalmente é associado a um solo, né? É de destaque. A flauta doce... era um instrumento que não entrava nem no currículo de um músico quando ele ia ser aprovado. Se ele colocasse flauta doce, é a mesma coisa que eu falar, eu aprendi o abecedário. Entendeu? Então é uma coisa extremamente desprezada. É um instrumento de segunda. Era uma iniciação musical para 3 anos. Não se contava a flauta doce como um instrumento solista no mesmo nível do violino. Então isso aqui foi, de certa maneira, revolucionário e escandaloso. Né? Isso não é isso aqui, não. Cadê a foto? Bom, deu pra ver, né? Então, eu queria o número... Esse aqui é o número... Eu queria o número 2, né? Que foi...
Esse aqui é outra coisa interessante. Esse aqui é o concerto número 1. O que tem de escandaloso aqui? Para nós não tem escândalo nenhum, é muito bonito. Então, vocês estão vendo ali? Aqui são oboés, né? O oboé fazendo... Aí você tem trompa de caça, tá vendo? Ali, ó. Então o oboé está fazendo um contrapeso com a trompa de caça. Ora, a trompa de caça... As trompas de caças aí. A trompa de caça era um instrumento aristocrático. Era usada para os nobres irem caçar. Era uma coisa que só era usada para a nobreza. O oboé era um instrumento de rua. É música de rua. Né? Era uma sanfona, vamos falar assim, sei lá. Uma gaita. Né? Então não é um instrumento que você põe em mesmo pé de igualdade com uma trompa de caça. Isso também foi escandaloso. Né? Isso aqui acontece muito, né? Mas aqui está muito claro. E por último, para mostrar como ele era igualitário, isso daí não sei o que estou falando, é esse livro aqui. Viu? Isso aqui ele vai tratar desse assunto. Ele vai mostrar como o Bach ele tinha o princípio igualitário na música. Deixa eu ver. Então, você está vendo que o cravo está no fundo, né? Ele faz o pedal, faz o bordão, o pedal, né? Ele faz um acompanhamento só. Porque o cravo sempre foi um instrumento de acompanhamento, um instrumento harmônico de acompanhamento, por trás do concerto. Aí o cravo entra numa cadência, isso não acontecia antes. É um solo de cravo que demora um tempão, tudo se volta pro cravo. Entendeu? É mais ou menos como, sei lá, solo de bateria. Entendeu? É uma coisa que não se espera. Não faz parte da tradição musical o cravo solar. Isso foi revolucionário. Né? Num conceito, colocar o cravo colocar todo o foco, né, a luz no cravo. Os holofotes então ficam no cravo. Então mostrando como o Bach era também revolucionário na música, né? Até agora então eu mostrei como ele usava do pietismo, que era uma religião irracionalista, né, fundada em alquimia irracionalista, em visões irracionalistas, em sentimento, que não tem nada de uso da razão, contra as verdades, contra os dogmas, tudo isso daí. Por outro lado, o Bach ele é conhecido no mundo artístico como um grande racionalista. Isso é uma coisa interessante do Bach. Por que ele foi uma pessoa tão importante? Porque ele conseguiu reunir na música dele irracionalismo e racionalismo. Isso a gente sabe que toda vez que se reúne fios opostos tem um curto-circuito. Você tem um estalo no curto-circuito. Por isso que o Bach, reunindo esses dois sinais contrários, ele deu uma grande faísca e o barroco acabou, e aí é por isso que ele foi usado como uma luz para o romantismo, né? Porque ele era racionalista também. O que é o racionalismo em Bach? Né? O Bach ele fazia essa maneira, as composições extremamente arquitetônicas, extremamente pensadas e muito, muito matemáticas, né? As cantatas, a fuga, chega a ser até insuportável para se ouvir só ela. Né? Por outro lado, se você for analisar, eu não sei analisar assim, mas quem entende mesmo vai analisar as fugas do ponto de vista estrutural, matemático, proporcional, vai buscar lá as simetrias, vai buscar as matemáticas, os números, né? Então, ele fazia uma brincadeira com o nome dele, né? Então aí fica só de curiosidade. Então, se atribui um valor a cada letra. Então, o A vale 1, o B vale 2, o C vale 3, e assim vai, e o H vale 8. Então, essa maneira de tratar isso aí, a Cabala usa isso como método na análise de uma frase da Sagrada Escritura. Ela dá valores, atribui valores numéricos às letras hebraicas, e você soma o valor das letras, vai dar um número. Então você tem lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos supor que dê, sei lá, o valor de 324. Aquele valor 324, pelo método cabalista, você pode achar outras frases cujas letras das palavras somam 324 e as frases têm um certo sentido. É um absurdo, claro que não tem. Mas é uma maneira que eles faziam de achar, de analisar a Sagrada Escritura.
Isso é próprio da Cabala, é uma das maneiras, é chamada de gematria, ou gematria, mas como gematria. Então eles conseguiam juntar e achar como se fosse uma relação entre, sei lá, o nome de uma pessoa e um versículo da Bíblia. Então vamos supor que Rodrigo Francisco, você somar vai dar 54. Aí você pega um versículo que somar as letras lá dá 54. Então, Rodrigo, aquele versículo foi escrito para você. Então é mais ou menos assim, é uma coisa de louco. Mas o baile brincava com isso daí também. Então ele somava os valores da letra dele, da palavra dele, do nome dele, né? E brincava, vai dar 14. Então ele brincava com esse número 14. O número 14 aparece um monte de vezes nas peças dele, as principais peças. Então ele usava estrutura com 14 elementos, notas, frases com 14 notas. Então ele escrevia lá o Oratório de Natal com 14 coroais e 14 áreas. Paixão segundo São Mateus são 14 recitativos. Não é um número que o 14 não tem importância nenhuma, mas é um número que aparece muito porque ele brincava com o nome dele, para mostrar como ele tinha uma habilidade em usar, né, as notas musicais também com enigma, né, para ir além da simples composição musical, ele escrever as coisas de uma maneira enigmática. Então os bobos lá ficavam procurando o nome dele nas peças, né? Então o cano a 4 vozes, aquele que eu toquei, tem 14 compassos, né? Então ele brincava com isso daí. E também ele atribuía as letras do nome dele notas musicais. Então o B era o Si bemol, o A o Lá, o C o Dó e o H o Si. Não sei porque exatamente essa representação. Confesso que eu procurei isso daí, eu achei várias pessoas usando essa representação, mas para mim o B era um Si e não Si bemol. Em todo caso, essa sequência Si bemol, Lá, Dó e Si, que escrevi o nome dele, aparece em tudo. Toda hora tem essa sequência. Ele põe em tudo quanto é música isso daí. Para mostrar como ele estava preocupado com esconder o nome dele e ao mesmo tempo velar, né, para as pessoas. Olha, achei aqui. Mas agora tem uma coisa. Se ele escreve dessa maneira o nome, é claro que as peças dele vão ter, né, coisas secretas. É natural, porque se ele brincava com facilidade com o nome, as peças vão ter coisas também, ideias que ele queria transmitir. Mas para mostrar como ele considerava muito, isso é uma coisa dos renascentistas mesmo, de colocar muitos números por trás da composição, né? Mas então, explicado isso, né? Tudo isso posto, eu mostrei aqui a alquimia, mostrei um pouco do pietismo. Vamos voltar então ao encontro do Bach com o Francisco da Baviera. A gente vai encerrar a aula. Então o Francisco da Baviera propôs um tema para ele, que era um tema de 21 notas, muito complexo. O que foi? O que eu falei? Frederico II, obrigado. Então o Frederico II vai propor para ele um tema de grande complexidade e ele vai fazer a 3 vozes e aí a plateia toda vai ficar estupefacta. E ali você tinha grandes mestres de música, grandes compositores que vão todos ficar extremamente admirados com a composição de Bach. E aí então o Frederico pede, então faz umas 6 vozes. Aí ele fala, não dá, é demais, esse tema aqui é impossível. Mas ele fica com aquilo e vai compor. Agora, a oferenda musical é que eu não achei a partitura original do Bach, mas ela é toda escrita em código. Toda. E as frases, ele põe um monte de indicativos pro Frederico II, põe indicativos para outros, ele põe coisas, símbolos, né? Então, só para ter uma ideia, ele escreve, ele faz a partitura, ele põe em determinado ponto, lá escreve querendo invenietis, que significa procurar e encontrareis. Perdido, está perdido. Ou seja, é um enigma. Você tem que investigar e você vai encontrar um monte de coisas subentendidas e secretas e ensinamentos nessa oferenda musical. Então, por exemplo, ele escreve 10 cânones, né? Então se supõe que ele queria dizer sobre os 10 mandamentos. Mas na alquimia se conhece também que são 10 as emanações da divindade, acho que para Cabala, se não me engano. E para a alquimia também tem 10 emanações da divindade. Então, são 2 sentidos para uma mesma coisa, né? Porque o cânon é uma coisa própria da alquimia, então logo ele queria tratar da alquimia nisso daí.
O quarto cânon, então ele escreve do lado lá, o aumento das notas aumenta a boa sorte do rei. Só que ele faz um cânon de maneira que a nota vai aumentando e a sequência dela começa embaixo e vai caindo. Então ele tem uma ideia de que o rei está progredindo, mas na verdade ele está decaindo. Então o rei podia ouvir aquilo e falar, poxa, que bom, ele está me desejando boa sorte, mas na verdade ele está mostrando a infelicidade do rei, afundando no cânon cada vez mais com a ilusão de que está progredindo. Descreve de uma maneira genial. O quinto cânon, ele escreve em espiral, que também é outro tema próprio da alquimia. E ele também escreve o quinto cânon de uma maneira que o tempo vai aumentando das notas, né? E isso daí ele quer dizer, à primeira vista, que é um aumento da glória, porque a nota que soa mais longa, ela pode ter uma ideia de glória, né? Ela dá uma ideia de majestade. Por outro lado, ela também dá uma ideia de melancolia. Então ele também dá uma segunda ideia de ilusão no quinto cânon, né? Ao mesmo tempo que a pessoa ouve achando que está com muita glória, mas ela a sequência musical tende a transmitir uma ideia de ilusão, de tristeza. E em um determinado momento, porque a oferenda musical é uma composição muito grande, tem várias partes. Em um determinado momento ele escreve uma sonata. E ele escreve em estilo galante. Isso aqui é muito interessante para mostrar a habilidade do Bach. Por quê? Porque o Frederico II, e aqui vale uma breve biografia, ele foi filho de Frederico I, óbvio, que era um luterano brutal, que detestava a música. Quando ele foi coroado, a primeira coisa que ele fez foi demitir todos os músicos. Ele detestava a música. E ele era um luterano daqueles carrancudos, né, que espancava os súditos, espancava os funcionários, espancava os membros da corte. Ele era brutal. Tratou o filho brutalmente. E o filho, que era o Frederico II, acabou ficando uma pessoa extremamente perturbada. Ao mesmo tempo que ele tinha comportamentos estranhíssimos, na época estava florescendo o estilo galante e as modas francesas, aquela moda de corte, delicada, com todas as coisas péssimas que tem. Aquilo estava virando moda na Europa inteira. E o Frederico II era louco por essa moda francesa. Então, desde pequeno, ele gostava de tocar músicas francesas com a irmã, escondido do pai. Se o pai soubesse, um dia o pai descobriu, quebrou tudo, bateu no filho até quase matar ele. Então, ele era ávido, né, o Frederico II, ávido pelo estilo francês. Por isso é que ele quis desafiar o Bach, porque para ele desafiar o Bach significava aquele novo estilo galante francês, o racionalismo iluminista, que na verdade o estilo francês de corte estava muito associado ao iluminismo materialista que estava vigorando na França. Inclusive o Frederico II chamou Voltaire, né, de uma maneira bastante convincente, a ser um filósofo da corte. Então Voltaire ficava ensinando a esposa dele, ficava ensinando as crianças, ficava fazendo comentários filosóficos, racionalistas e iluministas, né, para Frederico II. Então ele acabou tendo essa formação iluminista, né, ateia e extremamente naturalista, contrária a toda a lei, toda a verdade, toda a religião. Então desafiar o Bach era desafiar toda a estrutura eclesiástica, desafiar os dogmas, desafiar o peso da religião, o que ele achava que era a tristeza da religião que tinha no luteranismo, que ele conhecia o luteranismo, ele era alemão. Então desafiar o Bach era mais do que simplesmente um desafio musical, né? E então o Bach, percebendo tudo isso, ele escreve uma sonata em estilo galante, para mostrar, a princípio, um certo agrado para o rei, para o imperador. Fala, olha, estilo galante para agradar você. Por outro lado, ele escreve para mostrar também como é aquele estilo desprezível. Porque o estilo dele era tão superior, a maneira como ele escrevia era tão superior, que aquilo ele passa assim, en passant, né? Passa por cima assim, do estilo, mostra, isso aqui eu também faço, um desprezo, né? E o mais interessante é que ele tinha feito uma peça e o Frederico II sabia tocar. E chega nesse ponto, o Frederico se recusa a tocar, porque ele fez a sonata
em estilo galante, mas ele fez com uma construção alaquesa. E o Frederico II tinha repulsa a tudo que era alaquesa, digamos, que era do modo eclesiástico. Então ele compôs de uma maneira eclesiástica, já sabendo, a provocar o Frederico II para ele não tocar. Falou assim, mas essa hora que ele pegar, ele puxava, né, para debochar mesmo do Frederico II, para mostrar a genialidade dele, né? E aqui eu não achei a partitura, seria interessante mostrar, mas a partitura é toda escrita em enigmas, né? Próprio dos alquimistas escrever em enigmas, né? Então eu vou tocar aqui a oferenda musical, só para ter uma ideia de como é. Vocês vão ver como era uma coisa. Imagina compor isso de maneira improvisada, né? E a 6 vozes ainda. Cadê aqui? Volta aqui. Vamos ver aqui um pouquinho. Ela é extremamente desagradável do ponto de vista musical, né? Ela é muito mais matemática, arquitetônica, racionalista do que propriamente agradável como música. Então esse aqui é o tema, então são aquelas 21 notas. Se diz que esse tema, do ponto de vista musical para improvisação, é tão complexo e tão bem construído que o Schoenberg, que é um compositor moderno que escrevia a música dodecafônica, mas em que entendia muito de contraponto, ele dizia, isso aqui só pode ter sido escrito por um outro gênio. Quem seria esse outro gênio? Então ele supõe que fosse o próprio filho do Bach, porque o filho do Bach já tinha essa ideia de ser contrário ao estilo pesado e antigo do pai. Já tinha incorporado o estilo galante, a moda e tudo mais, e ele então se sentiu muito atraído a propor esse desafio. Então era mais ou menos como se ele, isso aqui é o que se supõe, né? Não se sabe se é verdade ou não, como se o Frederico II, sabendo que um dia ele encontrar com Bach, ele já tinha esse tema composto, já esperando, na hora que eu puder eu vou derrubar esse Bach, né? E aí ele encomendou do Carl Philipp Emanuel Bach, que era o filho do Bach, o mais gênio, né, genial deles, um tema impossível, né? Então, aqui tem a repetição do tema. Então, cabe aqui ressaltar uma coisa. Reparem como é um tema bem soturno, escuro, que lembra muito um ambiente de trevas. Por que isso? Porque o barroco gosta desse contraste de trevas e luz, né? Isso eu esqueci de comentar. E o Bach brinca muito com isso, com silêncio e som, com momentos de treva e momentos de brilho. Essa ideia dialética também é própria do barroco. E uma outra coisa que eu esqueci antes de continuar, que é também com relação à alquimia. O barroco ele era apaixonado pelo que eles chamam de teoria dos afetos, que é essa coisa de você compor de maneira a produzir afetos nas pessoas que ouvem e ter esse controle sobre a alma das pessoas nesse nível. Mas a princípio seria uma construção puramente musical e mecânica, digamos assim. Não tem nada espiritual e material e com efeito sobrenatural ou preternatural, sei lá. Mas, para o alquimista, era importante que esse afeto fosse um efeito mágico. Então, eles tinham técnicas para construir, visando ter um efeito mágico nas pessoas. Então, eles iam compor. Se eu fizer uma sequência de notas assim, a pessoa vai ficar triste. Mas não é porque ela vai ouvir e ter uma ideia de tristeza, mas porque aquilo, de fato, tem um efeito espiritual na pessoa. É uma prática mágica. E essa música está cheia dos afetos, né? E a ideia de oferenda também, o Bach ele se põe como uma espécie assim de... que oferenda é próprio de quem sacrifica alguma coisa para outro. Então ele escreveu o nome de oferenda como se ele estivesse se sacrificando como vítima para um mundo que estaria se montando com as novas modas, novo estilo, e como vítima para o Frederico. Ele falou assim, você que
quis me fazer de vítima com esse tema impossível, eu estou me oferecendo, tá aí. Enfim, só se estende por 1 hora e pouco, acho que eu não vou ficar perdendo tempo tocando isso daí. Mas com isso então fica posta a ideia de que era uma genialidade, né? Mas o que o Bach conseguiu produzir foi unir o racionalismo, a matemática, né, que é próprio do materialismo, que o barroco tem muito isso, né, da matemática, da proporção e da razão e da geometria que vem do Renascimento, com o misticismo, com o racionalismo próprio da alquimia e próprio da gnose. Não é à toa que o Bach vai ser descoberto de uma maneira muito mais importante com os românticos, né, com Mendelssohn, né, com outros autores românticos que vão achar em Bach uma fonte de inspiração para compor. Então eles vão fazer sociedades de Bach, sociedade bachiana, onde eles vão tocar, executar, estudar Bach, né, porque o Bach era um precursor do romantismo, né? Não se encerra um estilo sem propor as ideias do próximo, né? Então, ao mesmo tempo que o Bach ele era uma espécie de decadência de toda o otimismo barroco, né? Mas ele também era uma introdução à tristeza, à melancolia e à gnose suicida romântica, né? Bom, no fim eu falei, tem alguma pergunta? Nem vi nada disso. Estão perguntando quais compositores são aconselhados e para escutar. Tá, quais compositores então são aconselhados, né? Olha, não é que seja proibido ouvir Bach, não é isso, né? Mas a pessoa que, como eu repito, a pessoa que começa a vou ouvir música barroca, aí ela acaba ficando muito presa ao Bach, é mau sinal, né? Mas tem peças do Bach que são difíceis de ouvir, não é uma música que você põe para ouvir porque e faz outra coisa, né? Uma música ambiente ou uma música para um jantar, né? É uma música extremamente, como dizia um colega meu, uma música cerebral, né? Que é necessário você aplicar a sua inteligência para prestar atenção e tirar ou olhando com a partitura. Mas os compositores barrocos, de um modo geral, mesmo aquele estilo francês que eu falei, né, tendo consciência de que era uma coisa revolucionária que destruía um certo estilo anterior, né, é bom de ouvir, né? Então o Lully, todos esses franceses assim de corte, um pouco superficial, mas são bons de ouvir. Mas todos os compositores anteriores, né, o barroco, o início do barroco, mesmo quer dizer, todos os compositores barrocos de um modo geral, renascentistas, são interessantes, né? Telemann, Handel é talvez o melhor de todos, né? Para aquele que queira um estilo de música que faça uma alma mais forte, né? Busque uma inspiração para a prática das virtudes, a pessoa não vai ouvir Bach, porque senão ela vai ficar muito melancólica. Mas o Handel, ao contrário, né? Já é muito mais. O Vivaldi é extremamente interessante. O Vivaldi talvez seja uma obra muito extensa, tudo é bom, né? Dá para ouvir tudo. E também que instrumentos devemos evitar? Piano? Então piano é péssimo, né? O piano não existe no barroco, o piano. O piano ele tem um perfil romântico, né? Ele começou no classicismo, né? Mas as peças de Mozart, o classicismo, por exemplo, são peças assim razoáveis. Não estou dizendo são geniais e tudo mais, o Haydn. Mas são coisas que não. Se a pessoa também ela gosta muito do estilo clássico, né, Mozart e Haydn, também não é bom sinal, porque eles são precursores tecnicamente do romantismo. Mas o cravo é um instrumento bom, flauta, todos esses violinos, as cordas de modo geral, concertos, né, são bons. Agora, as partitas de violino do Bach, por exemplo, é um tipo de solo de violino extremamente melancólico, né, extremamente melancólico. Corais são bonitos, mas alguns corais de Bach são pesados, né? Mas os corais com coral com orquestra é sempre bom. Os concertos, aqueles concertos
de 4 movimentos que vão ser precursores da ópera. A ópera é péssima, né? Mas os concertos são muito bons, né? Concertos para muitos instrumentos, concerto para laúde, concerto para flauta, tudo isso daí é muito bom. A música renascentista também é uma música interessante, porque ela, ao contrário das artes renascentistas, que são imorais muitas vezes, embora sejam matematicamente ou numericamente ou formalmente belas, né? Elas são imorais. Mas a música, como ela não conseguiu resgatar música pagã, porque não tinha partitura pagã, não tinha partitura grega, assim, então a música grega também é muito insuportável de ouvir. Então a música renascentista é muito boa, né? A música medieval é melhor ainda. Se for uma música, claro, a Idade Média tem todo tipo de música e tem muita música ruim, mas essas músicas populares medievais de tambor e flauta são muito boas, né? Vieles, isso daí tudo é muito bom. Já alguns motetos medievais, a Ars Nova, né, quando começa aqueles cantos com 2 vozes, muito esquisitos, aquilo lá até foi condenado pela igreja Ars Nova, né, porque era muito esquisito, né, parecia uma coisa assim, meio debochando da igreja, debochando do gregoriano, né, enfim, e músicas populares de um modo geral, aí popular no sentido de próprias de um povo, que reflete assim as características de um povo, né? Uma nação. E não música popular no sentido que tem hoje, no MPB, as porcarias. Mas aquelas músicas propriamente que nascem de uma prática popular de festejo ou de comemoração de alguma coisa, com instrumentos populares, com flautas, na Idade Média eles usavam muito aquelas gaitas de fole, zamponha, tambores, sinfonia, que a sinfonia é um instrumento com uma viola de roda, né? Então é tudo muito bonito, né? É bom, música não falta, né? Se entender um perfil, você vai achar muita coisa. Uma coisa que me espanta muito é que agora você quer aproveitar a internet, né? Hoje em dia você consegue achar concertos inteiros de mais de 1 hora com composições barrocas da América Latina, né? Tem demais, tem um monte, tudo muito bonito, né? Então escrito em espanhol, escrito em língua indígena, missões jesuíticas na América do Sul. É muito bonito, muito bonito. Aquilo lá você aproveita tudo. Tem mais alguma pergunta? Encerrado? Vamos rezar?